pessoal, sou o professor Júnior, diretor do Colégio Córtex, e estamos aqui para mais um episódio do Vestibulando Cast. E o assunto hoje é sobre a prova de linguagens do Enem. E aí, professor? Professor Júnior, muito obrigado, sou o professor Rafael, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa prova de linguagens. Sou professor aqui no Colégio Córtex, dessa área que é muito interessante do ponto de vista de regras da língua e também da estruturação da prática do texto e da interpretação. Então, nosso objetivo aqui hoje é desmistificar um pouco da prova de linguagens e trazer algumas dicas para os nossos alunos e para aqueles que estão aí nos ouvindo de estratégias, de escrita, né? Tanto da parte da redação como de leitura para a prova de linguagens. Exatamente, Rafael. Professor Rafael não, Rafael. Ou Rafa Boni. Do jeito que você preferir, professor. E o objetivo, Rafael, é justamente isso, é nós ajudarmos os alunos a enfrentar o mito da prova do Enem, né? E a prova de linguagens, ela é considerada, tipo assim, um bicho-papão dos alunos, né? E o professor, você tem alguma perspectiva sobre a prova desse ano, dia 3 de novembro da linguagem, né? Eu acredito que a primeira perspectiva, professor, é entender quais são os objetivos da banca. A banca Sebrasp agora, nós temos muitos discursos que traduzem a noção de que a prova de linguagem ela não cobra, por exemplo, o conteúdo gramatical. E essa é uma perspectiva que nós precisamos desmistificar. A gramática está presente na prova, do ponto de vista de utilização da língua. Então, o aluno ele precisa ter esse domínio de linguagem para compreender que a gramática é, sim, cobrada na avaliação. E ela é cobrada de um ponto de vista de uso da língua. Lógico que regras, elas não são apresentadas de maneira teórica ou conceitual, vamos dizer assim. O uso da regra dentro de um contexto de comunicação é o objeto de análise da prova de linguagem, principalmente quando nós pesamos essa prova de linguagem dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então, a primeira posição que nós precisamos ter é quebrar esse mito, é desmistificar. A prova de linguagem exige um bom domínio gramatical, de uso dessa gramática em situações de uso. Então, o aluno precisa compreendê-la. Muitos alunos estudam para a prova de uma maneira equivocada. Aí, vou me preocupar com a gramática, a prova é só interpretação. Não. A prova tem a situação de uso da gramática dentro de contextos reais, dentro de situações discursivas. Então, o bom aluno ele já caminha para esse momento de preparação. Rafael, engraçado, isso que você falou, nós ouvimos os alunos dentro desse assunto. Deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse assim, às vezes não cai com a questão, uma frase e pergunta, essa oração é coordenada, sintética, não necessariamente dessa forma, né? Mas assim, é como se fosse, se o aluno não tivesse um conhecimento da gramática, dificulta até a interpretação do texto, da verdade. Sim, esse aluno ele precisa compreender, por exemplo, professor, que o período composto ele é utilizado em textos que são argumentativos. O texto narrativo ele tem período simples. O texto narrativo ele traz uma situação discursiva de uma organização de período simples. O texto argumentativo, já dentro de uma outra perspectiva, ele é construído a partir de períodos que são compostos. Então, o aluno precisa ter esse conhecimento do que é um período simples, do que é um período composto e de como esses períodos são importantes na articulação dos textos. Se esse aluno se limita, por exemplo, a interpretar um texto narrativo, a condução de análise das questões ela vai ficar prejudicada. Então, é muito importante nós situarmos o aluno para que ele compreenda que a gramática é essencial. Então, os conteúdos gramaticais, eles não são cobrados teoricamente. O que é isso? Mas a aplicabilidade de regras relacionadas à acentuação ou à pontuação, ou mesmo um vocabulário mais rebuscado. Então, a banca utiliza textos de Olavo Bilac, por exemplo,
para trazer esse rebuscamento da linguagem, ou textos que trazem essa perspectiva de rebuscamento comparados com textos que são típicos de uma linguagem oral, por exemplo. Então, o aluno precisa fazer uso dessa perspectiva de uso da língua, para entender e compreender como a prova de linguagem é constituída. É como se fosse assim, deixa eu ver se eu entendi. Imagina um texto escolar Pilares. Quer dizer, para o aluno interpretar esse texto, ele tem que ter um conhecimento gramatical mais apurado do que um texto mais atualizado, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Pensando o Olavo Bilac, né, o parnasianismo, a questão do rigor, da formalidade, das estruturações sintáticas e semânticas, o aluno precisa ter esse conhecimento. Então, o senhor está certíssimo, é isso mesmo. Que bom. Mas assim, nós notamos que os alunos se queixam, às vezes, da prova do Enem, ter uns textos mais completos de interpretação. Você concorda com isso, Rafa? Olha, professor, eu penso que a interpretação ela é fundamental. Os nossos alunos eles precisam ser estimulados no ensino médio a pensar estratégias de interpretar. E a prova do Enem ela deixa isso visível. Então, eu não acredito na complexidade dos textos, os textos complexos. Eu acredito na potencialidade que esse aluno tem para garantir a interpretação. A banca é uma banca exigente dentro desse ponto de vista, que coloca o texto dentro de um contexto. A dica que eu vou mencionar agora é fundamental, que é, por exemplo, ler a referência. Eu ia te perguntar isso, uma dica. Quando o aluno lê a referência, ele consegue, por exemplo, situar em que momento aquele texto foi produzido. Então, a referência ela tem informações que são fundamentais, por exemplo, o lugar de publicação do texto. Quando nós pensamos no lugar de publicação do texto, a gente já tem uma noção da própria função que aquele texto tem. Se ele foi publicado em jornal, se ele foi publicado em uma revista, ele é um texto de caráter informativo. Então, o aluno, antes de ler o texto, ele já tem a noção daquilo que ele vai ler. É um texto que tem esse caráter informativo. Diferente, por exemplo, de um texto que tem como fonte uma campanha publicitária que vende alguma coisa, um produto ou uma ideia. Então, o objetivo dos textos ele é ali diferente, né? Pensando no texto publicado no jornal e pensando numa campanha publicitária. O aluno consegue perceber, o candidato consegue perceber tudo isso por meio da leitura da fonte, por meio da localização desse texto dentro de um tempo e dentro de um espaço bem definido. Então, a dica é essa: leia a referência e leia o comando da questão. É muito importante traçar esse objetivo de ler o comando da questão. Por quê? Porque uma leitura ela parte de um pressuposto. A gente lê, né, eu costumo usar a expressão, ela vem lá da pedagogia, que é a leitura de leite. O que é uma leitura de leite? É aquela leitura sem compromisso. No caso de uma prova, é uma leitura compromissada, não é uma leitura de leite. Isso é carteira. Exatamente. Então, se é uma leitura compromissada, esse aluno precisa traçar um objetivo para ler. Qual que é o objetivo de estar lendo esse texto? E esse momento de traçar um objetivo, ele realiza quando ele lê o comando da questão. O comando da questão indica para esse candidato o que a banca quer que ele observe no texto. Então, a leitura passa a ser uma leitura guiada. Eu vou ler o texto a partir do comando da questão, porque toda leitura, para ser proficiente, ela precisa de um objetivo. Então, esse objetivo ele vem a partir da leitura do comando da questão. Ler o comando da questão antes do texto implica uma leitura favorável desse texto, reconhecendo as referências que esse texto tem e, com certeza, facilitando o processo de interpretação do texto para a marcação da alternativa correta. Rafael, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse assim: o aluno lê primeiro a fonte, né? E antes dele ler o texto propriamente dito, ele lê o comando da questão. Sim. Aí ele passa para a leitura do texto. É como se fosse assim: como ele leu o comando, ele leu a fonte e já se situou, né, no tipo de texto. Ele leu o comando, ele já vai saber o que ele tem que prestar atenção na leitura do texto. Era mais ou menos isso. Né? Isso tem um nome, professor, é chamado de calibragem. Então você vai calibrar a sua leitura. A sua leitura, pensando no processo mesmo de calibragem, é isso, né? Você vai ali
você vai criar uma intencionalidade, porque a leitura ela carrega essa intencionalidade. Alguns autores chamam, por exemplo, de leitura inspecional, que é essa leitura que você vai recolhendo as pistas para garantir a sua interpretação. Outros autores já trabalham esse exercício da calibragem, que é o reconhecimento de informações anteriores ao processo de leitura. Então, pense bem, olha a importância do aluno conhecer essas estratégias antes de realizar a prova. Porque se ele conhece, domina e aplica essas estratégias, ele ganha tempo e ele vai se familiarizar com o processo de interpretação. É o segundo mito que nós precisamos desmistificar, né? A interpretação não é sentar e interpretar o texto, mas é o processo de garantia de estratégias em relação à interpretação do texto. Isso aumentaria até o grau de assertividade. Com certeza. Ele conseguiria, por exemplo, perceber dentro daquela lógica do TRI qual seria aquela questão, aquele comando, aquela assertiva que está induzindo ao erro. Porque dentro desse processo analítico ele já consegue eliminar algumas alternativas porque estão fora do contexto daquela missão textual e ele conseguiria entender ali quais são as alternativas mais próximas e qual seria também a alternativa correta que atende ao comando. É muito importante isso. Que atende ao comando. Essa alternativa ela precisa atender o comando da questão. Porque muitas vezes a alternativa era certa, mas ela não atende àquilo que foi solicitado. E uma questão que eu brinco muito em sala de aula é a seguinte: se nós temos no texto que o céu é vermelho, o céu será vermelho, porque a minha interpretação parte de um limite do texto. Isso é o que nós chamamos de pressuposto. Os alunos eles têm muita dificuldade em relação a compreender o que é um pressuposto e o que é um subentendido. O subentendido, inclusive, é usado muito na redação. Por quê? Porque é aquilo que você leva à leitura. O subentendido ele faz parte do seu conhecimento de mundo, das suas experiências. Então, esse subentendido ele é aplicado na produção, quando você vai escrever sua redação. Dentro de uma interpretação, de uma prova de linguagens, eu preciso garantir a minha interpretação. E aí o professor, a pergunta é: como é que eu garanto então, professor? Como é que essa interpretação ela fica garantida? Muito simples. Você vai buscar no texto marcas que vão garantir essa interpretação. Eu gosto muito de usar o exemplo. Fulano, qualquer pessoa, vou usar o meu nome, Rafael. Não sou fumante, graças a Deus. Também. Graças a Deus. Uma seguinte construção: Rafael parou de fumar. Essa construção, essa sentença, indica que no passado o Rafael era fumante. Porque o verbo parou, usado no pretérito perfeito, ele garante uma ação que começou e terminou no passado. Então, pela utilização do verbo parou, eu consigo comprovar que o Rafael era fumante. Então, a minha interpretação está garantida. Isso é o pressuposto. Todas as questões de linguagem, não só de linguagem, mas, por exemplo, de ciências humanas e de outras disciplinas, elas são pautadas no exercício de pressupostos. Então, o nosso aluno ele precisa compreender que a interpretação que ele realiza precisa ser garantida, não é uma interpretação possível. Um subentendido é uma interpretação possível, que eu levo para o meu conhecimento de mundo, que eu vou fazer ali uma paráfrase, vou usar na redação. Agora, no caso da prova de linguagem, com as questões, todas elas são pautadas em pressupostos. Ou seja, a alternativa que eu vou marcar como correta, aquela alternativa que atende às exigências do comando, ela precisa ser comprovada no texto. Então, uma dica que eu dou é possível comprovar essa resposta no texto que você está marcando como correta? Você tem elementos no texto que comprovam aí essa questão que você marcou? Se você tem, você está diante de um pressuposto e essa é a questão correta. Com certeza você vai acertar. Se não tem esses elementos, não é. Então a gente foge disso. Por isso, sempre pensar uma interpretação dentro dos limites do texto. Não é? Quando eu brinco do céu laranja para o céu vermelho,
que está exposto no texto é para garantir justamente essa compreensão, os limites textuais. Legal. Pessoal, vocês observam que foi uma dica legal, acho que importante da interpretação. Né? E, Rafael, você dando esse exemplo aí, Rafael parou de fumar, me ocorreu uma ideia aqui da questão da importância da gramática, da interpretação. E veja bem, isso eu estou certo. Sim. Se eu falo assim, o Rafael deixou de fumar, perfeito, não é? Certo. Essa ideia é certeza de Sim, sim. ao passo que se eu falo, o Rafael deixaria de fumar. Deixaria parece que fica a dúvida, não é? Deixou ou não deixou, não é? Porque aí a gente, dentro dessa construção, nós temos mudança do tempo verbal. Esse tempo verbal já vai indicar imprecisão. Por isso, o aluno precisa compreender os aspectos gramaticais. Exatamente, eu entendi melhor. E assim, será que se o aluno preocupar com a época, o período histórico do texto que foi escrito? Imaginando aqui, imagine, por exemplo, um texto que foi escrito, uma música, passou um texto, não, Sim. né? Imagine final da década de 60, início da década de 70, nós passávamos por um período do regime militar mais duro. Né? O Chico Buarque, inclusive, passou o seu pseudônimo de Julinho da Adelaide para as músicas dele não serem barradas pela censura. Então, por exemplo, se eu imagino uma música, um texto escrito no ano de 1968 e o texto escrito pós-Nova República, faz diferença esse momento histórico também de interpretação? Muito, muito. Situar o texto em um tempo e um espaço garante uma interpretação adequada. Eu só vou retomar, professor, a fala do texto, porque nós usamos muito a expressão texto e alguns alunos ainda têm a dificuldade de materializar o que é um texto. Quando nós perguntamos em sala de aula o que é um texto, o aluno diz assim, é tudo aquilo que é escrito. Então, o texto é aquilo que é escrito. Não. O texto ele pode ser uma imagem, o texto ele pode ser um gesto. Então, do ponto de vista teórico, texto é tudo aquilo que tem um significado. Então, se um sinal ele vai gerar uma significação no interlocutor, ele é um texto. Uma imagem, se eu tenho conhecimento de mundo para interpretá-la, para garantir significação para a imagem, eu tenho um texto. Então, o texto ele transcende os limites da esfera do que é escrito, do que é verbal. Tanto é que, do ponto de vista teórico, mais uma vez, nós temos o uso de linguagens verbais, não verbais, e todas elas compõem a organização textual. Então, quando nós falamos de texto, nós estamos falando de todo o enunciado que, de alguma forma, apresenta uma significação para esse interlocutor. Passa uma mensagem. Se esse texto é escrito, se esse texto é uma imagem, é um gesto, passou essa mensagem, nós conseguimos atribuir significação, nós estamos diante de um texto. Agora, voltando à pergunta do tempo e do espaço, é fundamental. Por quê? Peguemos o exemplo de uma campanha publicitária. Se compararmos uma campanha publicitária de uma cerveja, de uma grande cervejaria, hoje, e uma campanha publicitária dessa mesma cervejaria há 30 anos, você vai perceber na linguagem a diferença. A questão da própria noção da mulher. Né? Então, o público-alvo era o público masculino, então tinha-se lá o estereótipo da figura feminina. Hoje, com os avanços relacionados à própria concepção mesmo, à própria concepção social e ao cumprimento de alguns padrões sociais, nós percebemos a amplitude dessas propagandas. Então, comparar textos de tempos diferentes é fundamental e eu preciso levar isso em consideração. Inclusive, é um dos gargalos. Né? Se nós olharmos os índices dos alunos, os alunos têm muita dificuldade quando a banca cobra essa relação entre textos. Quando eu tenho lá, por exemplo, o texto 1 e o texto 2 e a relação entre esses textos. O primeiro passo aí é colocar esse texto dentro de um contexto de publicação. Quando ele foi publicado? Ele foi publicado no período da ditadura militar? Ele foi publicado no período de redemocratização brasileira? Então, todo esse contexto
texto é levado para a produção e ele é percebido pelo leitor. Então é muito importante compreender os textos que foram produzidos no período da ditadura militar e toda a abordagem linguística que esses textos têm, metafóricas, porque eles precisavam fugir da censura, né? Então eram textos extremamente elaborados do ponto de vista técnico e conceitual. Gramaticalmente, não. Se não poderia falar isso. Justamente por usar esse tipo de linguagem, é mais trabalhosa a interpretação do mesmo. Muito. Essa interpretação acaba sendo mais trabalhosa por conta dos recursos linguísticos que são utilizados. Então, se nós colocarmos um grau de dificuldade, nós vamos perceber que o texto que tem esse rigor, né, peguemos Ramos da Construção de Chico Buarque, ele trabalha enquanto autor usando palavras que são proparoxítonas no final de cada verso. Então, se escutássemos a canção, iríamos perceber também que no meio da canção, quando o trabalhador morre atrapalhando o trânsito, atrapalhando o sábado, a música ela tem um processo de alternância dessas palavras que são proparoxítonas e que estão na última palavra do verso, né, que estão compostas aí nesses versos. Então, todo esse rigor, ele exige uma interpretação metadural. E o Chico Buarque parece me perceber que ele gasta gramática com vontade, né? É legal a gente ver isso, né? Então, uma dúvida também, porque os alunos comentam. Às vezes não cai, por exemplo, uma questão de características de tal movimento literário, mas pode aparecer um texto do arcadismo, um texto do barroco, um texto do realismo. E esse texto, para ser interpretado do barroco, do arcadismo, do realismo, o aluno precisa também de conhecimento das características daquele movimento literário. Ajuda na interpretação. Eu imagino um texto do padre Dom Vieira, por exemplo. Sim, faz diferente dos sermões, né? Sim. Essas características, elas são fundamentais. A gente tem uma tendência na prova. A tendência na prova é trabalhar a partir do romantismo e com muito foco, assim, com foco centrado nas questões relacionadas ao modelismo. Então, do ponto de vista da literatura, nós temos uma banca que cobre os aspectos do modernismo com muita incidência. E o aluno que tem, por exemplo, as características do modernismo, que lembra dessas características, ele vai conseguir interpretar o texto com maior facilidade. Então, isso vale também para o barroco, para o arcadismo, para todos esses movimentos literários. Os movimentos que são mais clássicos, né, eles não têm tanta incidência nas questões. Então, as questões elas trabalham de uma perspectiva do modernismo e dos autores modernos. Logo, esse aluno que estuda as características do modernismo consegue, sem sombra de dúvidas, sobressair. Facilita muito. Demais, professor. E algumas provas, não necessariamente no Enem. Imagina um texto, por exemplo, do Guimarães Rosa. É mais trabalhoso, né? A interpretação. Sim. Elogio, dá um pouco de trabalho. Muito. Eu vivi isso, por exemplo, no meu mestrado, né? Eu trabalhei com um texto extremamente fragmentado, que foi o texto do Osman Lins, a Paulo Wagner, na mesma concepção do texto do Guimarães Rosa. O que acontece? Nós estamos ali com escritores que não estão preocupados com o formalismo, eles estão preocupados com o caráter estético da literatura. Eles estão preocupados em produzir uma literatura que não está ali tão próxima aos padrões. Então, se não é algo padronizado, é um fazer artístico. Por conseguinte, esse fazer artístico, ele é cheio de recursos que o aluno, o leitor, ele precisa perceber. O que é muito interessante dentro da concepção da literatura e da teoria da literatura, professor, é o seguinte: muitas vezes, quando nós colocamos o autor do texto e o analista da obra, o autor do texto para e pensa e fala: meu Deus, será que eu escrevi tudo isso?
Será? Né? Ele faz esse exercício de reflexão. Poxa! Então, várias são as situações em que nós temos esses momentos em que o artista e a obra são aí analisados do ponto de vista da teoria da literatura. E o autor muitas vezes reforça: nossa, mas eu não pensei nisso enquanto eu estava escrevendo. É porque a obra ela é muito grande, né? Ela transcende. E a perspectiva analítica e interpretativa, fora do contexto da prova, ela leva em consideração essa noção dos subentendidos. Então, muitas vezes, o analista da obra leva o conhecimento que ele tem para esse processo interpretativo, que muitas vezes foge, inclusive, da interpretação sugerida pelo escritor. Mas isso dentro do ponto de vista subentendido. É muito importante para os nossos alunos aqui focarem nos pressupostos. E o que é importante para eles é importante para nós. Parece que esse caso que você está falando, eu acho interessante. Eu não tenho certeza se foi em relação com o Gilberto Gil ou com o Caetano Veloso. Eu não me recordo, mas teve um episódio até recente disso, né? Uma interpretação que ele nem mesmo tinha tentado para isso. Inclusive na prova também. Exatamente. Do ano passado. Isso. Mas, Rafael, então, enfim, para nós encerrarmos, o aluno na interpretação vê a fonte, situar aquele texto em qual época do mundo, do Brasil, comando da questão, aí ler textos. Só com isso ele elimina algumas alternativas que facilitam muito, não é? Com certeza. Esse processo de leitura inspecional ou da calibragem, como eu disse, é o caminho para o sucesso na parte interpretativa. Então, o aluno ele precisa ter essa concentração, candidato, ele precisa se concentrar, entender que toda leitura é mediada por um objetivo. Qual é, então, esse objetivo? Lendo o comando da questão, eu vou buscar o objetivo. Observando as informações que estão na fonte, observando as informações do próprio comando que situa esse texto no tempo e no espaço, aí sim a minha leitura vai ser produtiva. Aí sim eu tenho todas as informações necessárias para garantir uma leitura de texto, uma leitura do texto proeficiente. Está me ocorrendo uma ideia aqui, Rafael. Eu tenho certeza que os nossos alunos do Vortex vão estar muito bem. Isso tudo eles virão tudo. Sim, sim. Nós fizemos um trabalho muito bacana, né, com as turmas de terceira série e de curso, sempre pautado nessa perspectiva. Resolvemos as provas não somente do Enem, mas dos vestibulares das universidades paulistas, tanto na primeira quanto na segunda fase, mostrando para esse aluno o exercício de uma leitura eficiente. Olha, Rafael, eu tenho certeza que essa ajuda que você ofereceu para nós vai ser de extrema valia para os nossos alunos. E é o que interessa, né? O que interessa é eles terem sucesso. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, em nome de todo o Colégio Vortex, por essas valiosas dicas, né? Agradeço demais, professor, por estar à disposição. Gostei muito do nosso momento e desejo a todos os nossos alunos, a todos os candidatos que realizem uma boa prova do Enem. Eu tenho certeza que vai acontecer. Um abraço a todos. Muito obrigado.